Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Encast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu já vou começar pedindo para você deixar seu like, seus comentários e também pedir para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo e se inscrever no canal a serviço da administração. Hoje o nosso programa é sobre gestão de facilities hospitalar e para isso eu tenho o prazer de receber o bacharel em administração Lincoln Aragoni Gomes, profissional da área de facilities e properties, palestrante, professor de cursos de pós-graduação e diretor-geral na R2H. Tudo bem, Lincoln? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Estou animada de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Maravilha. Bom, para a gente começar, para a gente entender um pouco sobre a rotina do profissional dessa área, né, da área de gestão de facilities hospitalar. A gente vai conversar aqui com o Lincoln, ele que foi superintendente de facilities e prospects no Hospital Albert Einstein, um dos maiores, né, aqui da América do Sul. Eu gostaria de saber um pouquinho como era a sua rotina, quais eram as suas principais demandas. Muito bom. Bom, falar sobre o Hospital Albert Einstein, primeiro é um orgulho enorme por ter participado da gestão das operações do melhor hospital da América Latina. Eu estive lá por aproximadamente 9 anos e nesse período pude gerenciar um grupo grande de serviços, né? Eu era responsável pela área de facilities e pela área de properties. Essas áreas, elas abrangem, não só nos hospitais, mas em todas as outras empresas, ela abrange um ramo de serviços muito grande. Então, dentro de hospitais tem uma área super conhecida, que é a hotelaria. Então, todos os serviços de hotelaria voltados à higienização de leito, voltados à hospitalidade, ao cuidado do paciente, tudo isso engloba. Além disso, as facilidades de fato, né? Então, o estacionamento, né? Algo super complexo de se gerenciar dentro de um hospital. Né? Então, ele é o cartão de visita ali, o paciente chega, ele é recebido pelo manobrista, quando ele vai embora, o último contato também é o manobrista. Então, esses serviços que são serviços de apoio, mas não menos importantes do que o serviço até do próprio médico, eles estão dentro desse guarda-chuva de facilities. E, além disso, eu também cuidava da área de properties, que é a área responsável por toda a frente de real estate, toda a gestão imobiliária. Então, toda a parte de expansão, toda a parte de locação de imóveis, compras. Então, esse portfólio estava todo abaixo da minha estrutura. E talvez a cereja do bolo, ou que eu tinha mais carinho, vamos dizer assim, que era a gestão da área de mall, que é o que me inspirou recentemente até a fundar a R2H, que é a implantação de varejo dentro dos hospitais. Então, à medida que as pessoas estão visitando os hospitais, e obviamente não estão ali porque querem, né, estão ali obrigados, como que a gente cria facilidade, como que a gente cria conveniências, né? E ao longo dos últimos 5 anos eu evidenciei bastante isso na minha atuação no Einstein, pude implementar quase que um mini shopping center, vamos dizer lá, e isso também estava abaixo da minha estrutura, então tinha bastante coisa para fazer, eu diria. Sim, quantas pessoas mais ou menos sob sua responsabilidade? Na minha estrutura tinham 2.000 pessoas aproximadamente, entre próprios e terceiros. Estrutura grande terceirizada, mas o hospital tem uma característica de estrutura própria, então eu diria que eram uns 70-30, 70% terceirizada e 30% próprio. Bastante gente. Como é que foi a experiência, né, de gerir tudo isso? A gente imagina que no dia a dia seja uma super responsabilidade, seja uma demanda imensa, mas não tem como falar contigo sem trazer o período da pandemia, né? Como é que foi gerir tudo isso nesse período e quais aprendizados, né, você retirou dessa época que você hoje traz consigo? A pandemia foi marcante para todos, né? Não tenha dúvida, mas para quem trabalha no hospital, eu tenho certeza que foi algo assim, eu diria alucinante, uma palavra que descreve muito bem. Eu particularmente estava em férias fora do Brasil, tive que voltar a toque de caixa. E quando eu voltei, o que estava acontecendo dentro do hospital era uma coisa que eu nunca tinha presenciado, assim. O Einstein, por ser o Einstein, é muito bem estruturado, então tem planos de crise, tem planos de emergência, mas não tínhamos preparado nada para atender o que aconteceu. E o que foi surpreendente foi, primeiro de tudo, a dedicação das pessoas. Né? Eu posso dizer que 100% das pessoas não mediram esforços para tentar
achar soluções. Mesmo que em meio à preocupação, né, do quanto aquilo poderia afetar a pessoa, quanto ela poderia afetar os seus familiares, né? E para a gente foi muito interessante porque por ser responsável pela área de infraestrutura, eu tive um processo de ter que transformar áreas dentro do hospital em áreas críticas, em áreas isoladas, criar leitos, mais de 150 leitos, assim, coisa de 2, 3 semanas, além de toda a parceria pública que o Einstein tinha, né, ou tem até hoje. Nós operamos hospitais de campanha, como o Hospital do Pacaembu, por exemplo. Transformar um estádio de futebol em um hospital foi algo assim, hoje eu digo que incrível para a experiência, mas na ocasião extremamente desafiador de você criar fluxos adequados para não ter contaminação de quem não está contagiado. Então, foi algo assim, no mínimo, inusitado, acho que para a carreira de qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, foi um grande prazer, porque quando a gente começou a ver os desfechos do resultado, né, daquilo que a gente pôde proporcionar, não só para o paciente que estava ali infectado, mas também para os seus familiares, com o processo de acolhimento com eles, e até para os funcionários. Assim, eu lembro muito bem que a gente fez um processo para os funcionários. Na época ficava todo mundo assim, poxa, eu tenho que ir para o hospital, eu trabalho 12, 13 horas, depois eu tenho que ir para casa, tenho que cuidar da minha família, tá lockdown, o que eu preciso prover mantimentos para dentro de casa. E nós tivemos um insight de colocar um mini mercado dentro do hospital. Então, nós colocamos um mini mercado, na época a parceria foi com o Carrefour, e foi super interessante, porque os funcionários falam, nossa, que legal, pensaram na gente, agora eu não preciso passar no mercado, eu vou aqui, já saio daqui, faço minhas compras, vou para casa. Era menos uma preocupação, né? Era uma preocupação a menos. Esse é um dos exemplos, mas na época a gente colocou também carrinho da Swift no estacionamento, onde as pessoas podiam comprar mantimentos. Então, foi um processo de como a gente minimiza, né, esse problema, esse desafio que todos os profissionais da área da saúde estão enfrentando. Então, foi complexo, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo o desfecho ele foi gratificante, porque a gente pôde ajudar muitas pessoas. Agora, uma curiosidade, pesquisando sobre você, eu descobri que você é fundador e foi presidente de um grupo de facilities, que é um importante braço, né, de uma instituição internacional dessa área. Foi fundado em 2018, uma época que vocês nem imaginavam que teríamos esse momento da pandemia. Acredito que esse grupo também tenha ajudado muito vocês a se articularem. Fala um pouquinho sobre o momento de fundação desse grupo e como é que ele ajudou também, né, a vocês enfrentarem esse momento. Legal. Eu tenho um carinho muito especial pelo grupo. Fundar esse grupo para mim também foi um marco na minha carreira, uma honra. E dando um passo até para trás, assim, antes de falar da contribuição que o grupo teve no período de pandemia, a carreira de facilities, né, como um administrador de multitarefas, ela é algo relativamente novo até no Brasil. Eu acho que hoje está um pouco mais consolidado, mas não é tão conhecido. E em todas as empresas que eu passei, né, tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Fleury, no Grupo Telerina com a Etna e Vivara, em todas essas empresas eu sempre tinha uma missão pessoal de implementar esse conceito de administração de facilities, que é uma gestão multidisciplinar, pautada em qualidade de serviços, pautada em cuidado com pessoas. Então, ao longo dessa minha carreira e da minha jornada, eu fui aprendendo com alguns colegas de mercado como que a gente consegue fomentar essa questão. E quando eu entrei não diria na área da saúde, porque o Fleury também era da saúde, mas quando eu entrei em hospitais, de fato, eu percebi que esse conceito ele ainda era um pouco, não era fraco, não era conhecido. E desde que eu entrei, eu falei, poxa, um dia eu vou ajudar o mercado de saúde a entender o que é esse negócio de facilities. E aí, eu acho que aproximadamente uns 4 anos depois que eu estava no Einstein, uns 3 anos, com alguns colegas eu tive o prazer de, inclusive, fazer uma viagem para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos falar com o presidente da IFMA, que é o International Facility Management Association, e através da parceria com a IFMA criar o grupo de facilities hospitalar aqui no Brasil. Então, só dando um passo para trás para contar perfeito. O porquê, porque eu acredito muito nessa área, os profissionais que normalmente crescem numa base operacional, meio sem expectativa de carreira, meio que, putz, o que eu faço da vida, hoje pode enxergar em facilities uma oportunidade de carreira, de profissão de fato, né? Então, o Grupo Facilities Hospitalar
trilhou as pessoas de hospitais para isso, né? Hospitais era muito hotelaria, hospitalidade, serviços gerais, e não tinha esse conceito de facilities, que é um conceito de administração consolidado. Então, criar o grupo foi super legal. Hoje o grupo, acho que tem mais de 150 participantes de todos os hospitais do Brasil que você imaginar. Além do período da pandemia, e eu comento ele porque é como você puxou aqui, mas para tudo que se imagina as pessoas trocam experiência lá. Putz, como que você faz tal coisa? A lavanderia, como é que está aí nos hospitais do Nordeste? Então, na pandemia foi super legal porque nós fizemos muitas lives, nós fizemos mais de 10 lives com especialistas de temas específicos para falar de controle de infecção, enfim, de várias outras coisas. E a partir dali o grupo se consolidou ainda mais. Então, é um grupo que hoje ele contribui bastante para todos os hospitais do Brasil e a gente pode ter muita troca de conhecimento lá. Como é que você vê hoje a questão das oportunidades nessa área, principalmente para o profissional da administração? Você trouxe um breve relato para a gente que de uns anos para trás era difícil até você encontrar entidades, organizações que pudessem trazer algum respaldo para esse profissional. Hoje o cenário, pelo que eu entendi, está mais solidificado, né? Então fala pra gente onde é que você vê as oportunidades e se você acha que algumas empresas, elas diminuem a importância de um profissional que tenha uma formação específica para atuar na área, né, de facilities e profits. Legal. Eu tenho muitos colegas dessa área que, quando você olha qual que é a sua formação, né, quase ninguém é formado em facilities. Hoje já existem cursos, a própria Poli na USP tem um curso de pós-graduação, mas não existe uma área que forma essas pessoas. Então, eu, por exemplo, sou formado em marketing e administração, né? Mas ingressei nessa carreira, peguei gosto, tive prazer e falei, não, é isso que eu quero. E a história da maioria dos profissionais não é diferente. Então, às vezes você vê gente que veio do RH, gente que veio de TI, porque normalmente as empresas acabam acoplando as atividades que são de facilities dentro de áreas diversas, né? Põe no financeiro, põe no RH, e aí as pessoas que estão ali gerenciando isso acabam se encantando e ingressam na área de facilities. Então, hoje já é um pouco mais normal pelos cursos que tem, eu citei um, mas tem vários, né? Inclusive eu sou professor de pós-graduação em alguns cursos que são focados em facilities. E o que é interessante, assim, nos últimos anos deu para ver que a alta liderança das companhias começaram a enxergar o valor desses profissionais. Eu lembro que, assim, o grande marco desse valor dos profissionais foi aproximadamente uns 10 anos atrás, quando nós tivemos aquela grande crise econômica e aí as empresas deixaram de focar em gerar receita e tiveram que se preocupar em reduzir as despesas, né? E o profissional da área de facilities, dessa administração, tem um pacote de despesas muito grande na mão. E aí vários projetos que ficavam na gaveta, ou que não tinham prioridade, puderam ser explorados como projetos de economia de energia, que hoje se ouve falar muito de ESG, né? Antigamente, talvez há uns 10 anos atrás, quando o profissional ganhou esse valor, foi através dessa oportunidade. Então, hoje eu vejo que as grandes empresas valorizam esses profissionais, porque eles normalmente representam a segunda maior despesa das empresas. Perfeito você falar isso, que eu ia trazer isso para o nosso programa. Porque a primeira é folha de pagamento, as pessoas, né? E qual que é a segunda? A segunda está todo o suporte para essas pessoas poderem trabalhar. Então, os aluguéis, a parte de logística, serviços de manutenção, de engenharia, está tudo dentro desse pacote de administração. Então, quando o mercado começou a enxergar que profissionalizar essa área era importante para ter boa gestão de custo, boa gestão de qualidade, gestão através de SLA das empresas terceirizadas, a alta liderança das grandes empresas começou a enxergar valor. Então hoje eu vejo muita gente buscando essa área, não mais porque caí aqui por um acaso, mas sim falando, eu quero essa profissão para mim porque hoje ela é reconhecida. E no seu caso, por você ter a formação em administração, a gente sabe que o curso de administração, ele lhe possibilita atuar em várias áreas e pelo que você falou pra gente, você precisa, né, nesse cargo, nessa posição, deliberar em várias áreas, facilitou para você? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque ela é uma área muito operacional. E as pessoas que estão nela têm a tendência de deixar a operação engolir. E esquecem
de adotar estratégias que a gente aprende na administração sobre planejamento, sobre a divisão de quais são os aspectos estratégicos, táticos, operacionais, de fazer um bom controle financeiro, de fazer um bom planejamento orçamentário, de fazer estratégias de gestão de pessoas, e tudo isso a gente aprende na administração, né? Seja na faculdade, mas sem dúvida quando você atua numa empresa que a sua função é gerencial administrativa, se você não se envolve com esses temas, você não consegue ganhar a equipe, não consegue ganhar as pessoas e, consequentemente, não entrega bons resultados. Então, a administração ela é o pano de fundo de tudo isso, e o interessante é que os profissionais começaram a se destacar nesse mercado e entenderam que ele tem que deixar de ser operacional, porque normalmente ele é um cara que vem da manutenção, ele vende serviços gerais, ele vende logística. Então é o que você falou, se for muito específico, ele não consegue abranger o todo, não consegue se destacar. Agora, quando traz um olhar com características de administração, é quando o profissional consegue se destacar. Isso mesmo. Bom, como é que faz gerir pessoas nessa área, principalmente sabendo que a tecnologia está chegando, a gente vê aí a robótica, a automação, em vários setores, e na área médica muito se encontra. Por exemplo, eu separei até aqui alguns exemplos, né? A gente vê a robótica e a automação na limpeza, corte de grama, e entre outros serviços que vão acabar sendo... Como é que eu posso dizer? Algumas funções serão substituídas por essa questão da robótica, da automação, serviços mais fortes, que demandam, né, uma certa frequência. Como é que você vê essa questão da gestão de pessoas dentro dessa área da gestão de facilities e properties, considerando a tecnologia que está aí, né? Legal. E a gente tem que usar a nosso favor, né? Tem que fazer, eu costumo dizer que tem que fazer do limão uma limonada. Exato. Né? A gestão de pessoas dentro da área de serviços, eu diria que ela é talvez o ponto número 1 que um administrador precisa olhar, porque a matéria-prima dos serviços são as pessoas, né? As pessoas que promovem uma boa experiência, são as pessoas que entregam um bom serviço. Então eu diria que o primeiro ponto para um administrador de serviços gerais é olhar para as pessoas, olhar para a equipe, olhar para o grupo. E pode parecer óbvio dizer isso, né? Mas infelizmente ainda é muito comum você ver dentro das empresas gestores que não dão atenção devida para isso. E aí você vê um turnover altíssimo, você vê pessoas insatisfeitas, vê pessoas que não se entregam de fato, né? E aí o gestor ou a empresa fala, esse pessoal não presta, essa empresa terceirizada não presta. Sim. Isso é muito comum de se ouvir falar. Então, essa introdução de falar de pessoas para fazer um gancho para a tecnologia, mas ela é extremamente relevante. Quando se fala da área da saúde, isso tem um destaque ainda maior, porque tem coisas que nunca vão substituir as pessoas, Sim. né? E nos hospitais a gente costuma falar que é o human to human, né? É humano para humano. E isso não vai deixar de existir. Então, o administrador tem que ter essa percepção. Ao mesmo tempo, ele tem que olhar para a tecnologia a favor das operações. A favor do quê? A favor de redução de custo, a favor da eficiência operacional, do incremento de qualidade. Então, você citou alguns exemplos, né? Eu citaria outros aqui. Recentemente, a gente começou a fazer limpeza de fachada com drones. Olha! Então, uma experiência super legal de áreas que a gente não conseguia chegar. Um ser humano não conseguia chegar, Sim. tinha risco de queda, então você não fazia. O prédio ficava ali. Então, hoje você já consegue, com drones, fazer inspeção de calhas, né? Tem problema grande hoje, a maioria das empresas enfrentam choveu demais, a cara não deu conta, alagou. Às vezes alaga uma sala de ressonância magnética de um equipamento que está ali dentro que custa milhões. Sim. Então, como que a gente faz a inspeção? Então, usar máquinas, né, como você comentou, de máquinas hoje que já são, aqueles robozinhos que já limpam as áreas hoje, isso é muito importante para o gestor. Só que ele tem que encontrar o equilíbrio, assim, nem tudo é máquina, nem tudo é gente. Sim. Então, como que eu trago a inteligência artificial, como que eu trago as novas tecnologias para dentro das operações,
para contribuir com as pessoas, às vezes com foco grande em redução de custos, porque hoje o trabalho dessa equipe de serviços ele é muito braçal, e às vezes as pessoas se afastam porque teve uma dor aqui, outra dor ali, isso gera uma despesa não só para a empresa, mas até para o INSS. Então, quando você consegue colocar equipamentos que vão diminuir o esforço mecânico daquela pessoa, ela também gosta, fala, pô, cheguei em casa menos cansado. Então, atribuir as novas tecnologias. E aí eu fiz alguns comentários aqui em relação a questões mais operacionais, mas tem de tudo que você imaginar, a gente consegue já agregar tecnologia, inteligência artificial, dados, né, para tomada de decisão. Então o gestor, assim, o administrador, ele precisa estar super antenado com isso, porque senão ele fica para trás. E saber dosar, né, as duas coisas, tecnologia e os humanos, né, um tem que, eu acho que trabalhar em prol do outro, assim, né? Exato. Maravilha. Bom, vamos falar agora sobre os clientes, né, é até engraçado a gente falar, porque a gente está falando de saúde, mas a gente sabe que clínicas, hospitais, elas prestam um serviço que demanda uma certa experiência para o cliente, e acredito que todas as clínicas e hospitais querem gerir experiências positivas. Quando a gente fala de experiência positiva nessa área de gestão de facilities e properties, como é que a gente inclui, né, essa experiência positiva do cliente? Bom, o cliente que hoje está dentro de uma clínica, que ele está dentro de um hospital, é o mesmo cliente que frequenta um hotel e tem uma expectativa, que frequenta um shopping center e tem uma expectativa. A diferença é que ele está ali no hospital, numa clínica, não por opção, mas porque ele precisa se cuidar, né? Mas a expectativa é a mesma, o cliente é o mesmo, né? Então a gente viu já ao longo dos últimos anos que de uma tendência muito grande de a gente transformar as áreas de hospitais, que não são áreas técnicas, áreas críticas, para ser mais específico no exemplo, que não é um centro cirúrgico, que não é uma UTI, a gente transformar a cara desses ambientes em lugares mais acolhedores, que nós chamamos dentro de hospitais dos lugares mais humanizados. E como que a gente faz isso? É através da arquitetura muito envolvida nesses processos, é através da hospitalidade, da hotelaria, né? E eu não posso deixar de citar aqui o exemplo que eu dei em relação à implantação dos serviços de varejo dentro dos hospitais, porque ele é a cereja do bolo para dizer assim, ó, um hospital ou uma clínica hoje não é mais aquele lugar frio que você chega e é obrigado a ficar por um tempo e ir embora. Não. Hoje, em alguns hospitais, você encontra facilidades como spa, facilidades, a pessoa eventualmente acabou de pegar uma receita, precisa ir embora, mas está com pressa, passa numa farmácia. Às vezes a pessoa está preocupada, esperando um laudo, um resultado. Pô, será que é câncer? Será que não é? Ela vai numa cafeteria, ela consegue tomar um café e esparecer. Então, trazer este cenário de um espaço de descompressão, de espaço mais humanizado, é uma grande tendência. Os principais hospitais do Brasil e do mundo, tem exemplos do Johns Hopkins, é um dos grandes benchmarking para a gente, porque ele já faz isso há muito tempo. Porque isso ficou nítido e comprovado cientificamente que ajuda até na recuperação. Sim, imagino. A pessoa que está doente, quando ela está num ambiente muito frio, muito pesado, com cara de hospital, ela tende a não se recuperar tão rápido quanto ao contrário, quando ela está num ambiente mais humanizado. Então, o profissional administrador de serviços gerais, de facilities, aí a nomenclatura não importa tanto, mas a pessoa que é responsável por isso, dentro da área da saúde, clínicas e hospitais, precisa estar antenado, porque isso interfere no negócio. Uma das teses que eu apresentei no MBA que eu fiz, eu coloquei uma tese muito ousada dizendo que o cliente não escolhe um hospital só pelo desfecho clínico ou só pelo corpo clínico. Ele escolhe também pela experiência que ele passou ali. E a experiência não é só a parte médica. Então, os administradores precisam ficar antenados com isso para buscar experiências melhores para os usuários. Não, e faz todo sentido isso. A gente já está ali numa situação, né, de, como você falou, esperando um resultado, então acompanhando alguém. Se você chega num ambiente que você é maltratado, que você não gosta muito da limpeza, que você acaba não tendo o que fazer enquanto você espera, porque a espera é angustiante, né? E o hospital é um lugar que você espera bastante. Então faz muito sentido essas considerações.
Lincoln, na sua opinião, quais são os principais erros que um profissional da sua área comete quando ele quer até proporcionar uma melhor experiência do cliente? Algo que seja excessivo, algo que a pessoa às vezes não pensa, mas que você acha fundamental fazer sentido nesse processo? Eu acho que um dos maiores erros neste exemplo, mas em qualquer outro também, é o profissional não estar conectado com a estratégia da instituição. E aí vem muita administração por trás disso, né? Não adianta você ver um case super legal numa empresa X, se quando você tenta trazer isso para a tua empresa não está alinhado com as estratégias. Então a empresa está com um plano de redução de custo e você está trazendo projeto de expansão. Então, primeiro ponto, assim, que eu acho que é um dos principais erros, é não estar alinhado com a estratégia da alta liderança mesmo, o que é a missão da empresa, o que é a visão da empresa. E pode parecer básico, porque quando a gente fala de administração, isso de fato é básico, mas quando você pega administradores de serviços multidisciplinares, ele tem tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que ele esquece de reservar tempo para olhar para isso. Então, acho que eu teria alguns, né? Mas para dar o maior destaque, eu acho que é aquele administrador que ele esquece de ser estratégico e a operação engole ele. Então, esse cara que não se prepara, que não olha para as diretrizes institucionais, que não vê as tendências de mercado, acho que esse também é outro grande problema, outro grande ponto. Esse cara, ele tem grandes dificuldades. A gente costuma falar de um termo mais simplista, né, no mercado, que são os dinossauros, aqueles que, mas eu sempre fiz assim. Não, você precisa inovar, você precisa mudar, você tem que estar de olho que quais são os direcionamentos estratégicos da empresa onde você trabalha e quais os movimentos do mercado. E aí sim você traz opções e vem se modernizando, tentando fazer coisas novas. Então, acho que é um caminho. Isso é independente do tamanho da clínica, do tamanho do hospital, do tamanho do seu negócio. Não tenha dúvida. Principalmente na área da saúde, né, que é onde eu tenho uma grande experiência, que ao longo dos últimos anos vem acontecendo um movimento muito forte de fusões, de aquisições, né? Tem notícias recentes falando disso. Então, ele deixou de ser um mercado menos profissionalizado, onde a gestão está majoritariamente feita por médicos e passou a ser um mercado forte, um mercado competitivo, a exemplo do que já é a indústria, do que já é o mercado financeiro, os bancos há bastante tempo. O mercado da saúde está aprendendo a ser assim. Então, os profissionais, administradores que estão ali no dia a dia, seja a administração de serviço ou da própria assistência, ele tem que entender que o mercado da saúde está mudando, porque esses movimentos são fortes, são conhecidos por todos, e aquele profissional que não se atualiza com isso, ele corre um grande risco de ficar para trás. E vale a gente aqui ressaltar que nós estamos focando nesse programa em gestão de facilities e properties da hospitalar, né? Existem a hoteleira, então a gente está focando, só para você ficar bastante claro isso, que o nosso programa é sobre esse segmento, esse setor. Tá bom? Bom, são mais de 22 anos de experiência na área, você passou por grandes instituições, agora está numa nova fase da sua carreira. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o início, né, da sua trajetória, como é que você chegou até essa área e como é que está sendo essa transição de carreira agora, né? Legal. Está sendo super desafiador. Nesses 22 anos que você comentou, sempre tive a oportunidade de trabalhar em grandes companhias, Microsoft, Fleury, Einstein, que são empresas modernas, que são empresas que têm recursos para que você faça o trabalho, e isso, de certa forma, te gera ali oportunidades. Eu sou super grato a todas essas que eu comentei, porque eu tive uma ascensão de carreira muito legal, mas eu sempre tive um guardadinho ali no fundo, um sonho de empreender. Mas me faltava entender assim, puxa, o que é legal empreender, o que eu vou conseguir de fato agregar valor para o mercado, não ser só mais um, né? E este projeto em específico, que ele traz uma experiência muito diferente para o usuário do hospital, foi o que me encantou, né? E que eu falei, puxa, agora eu vou arriscar.
né? E aí eu fiz um movimento delicado, sensível, muito bem planejado, com cuidado absurdo com o pessoal do Einstein, e saí de lá agora faz 3 meses, faz pouco tempo, mas é um trabalho que eu já estou desde o meio do ano passado fazendo transição, fazendo alinhamento, e decidi empreender nesse negócio que para mim tem sido uma grata surpresa. Eu tenho mostrado em alguns encontros, em alguns eventos, em artigos de LinkedIn, eu tenho visto um feedback muito legal. Por quê? Além dele trazer as conveniências, que é algo que dá para a gente visualizar, sim, ele muda um pouco o patamar do gestor de facilities, do administrador, que em 100% do tempo ele cuida de despesa. Ele está o tempo todo tendo que equilibrar, cortar meu orçamento, eu preciso mandar a gente embora. O administrador é esse, ele cuida da despesa o tempo todo. E normalmente o core das empresas tem alguém ali do comercial, uma área de negócios que está focado em trazer dinheiro, trazer a receita. E essa sempre é a ambição de quem está na área de serviço, quem está na área de facility. Putz, eu quero ser de negócio, eu quero estar conectado com o core. E este trabalho em específico, além de trazer as conveniências, ele também traz uma receita para os hospitais ou para as clínicas. E isso é o grande diferencial. Porque o profissional, você perguntou há pouco, como as altas lideranças das empresas estão enxergando esses profissionais. Eu acho que a gente passou por uma etapa que a gente passou a ser um pouco mais valorizado, e agora eu estou num desafio pessoal de ensinar também as pessoas, né, os profissionais, administradores de facilities, a também mostrar na alta liderança que a gente ainda pode trazer até receita para as empresas. Então esse é talvez a cereja do bolo, aquilo que mais me encantou, porque tem relação com a parte de real estate, né? É mostrar para os hospitais que ele tem pessoas que circulam ali, áreas disponíveis, e é interessante, fazendo parênteses, que normalmente os hospitais acham, não, eu não tenho áreas. Tem, a gente consegue mostrar que existem áreas para ser explorada para alugar. É alugar metro quadrado, né? Para criar uma loja e, consequentemente, ter a conveniência. E é interessante, assim, contando uma das experiências recentes, que em uma das propostas feitas para algum dos meus clientes, a gente até conseguiu transferir uma área que ele tinha de alimentação num andar técnico assistencial, a gente transferiu e propôs para ele para criar leitos nessa área, onde era uma área de alimentação. Olha. Então é uma contribuição para o negócio, né? Sim. Porque normalmente os hospitais hoje estão com altíssimas taxas de ocupação e falta leito. Quando você pode propor para um hospital que, além de trazer conveniência, experiência para o paciente, receita acessória, ele ainda pode aumentar o número de leitos, isso para qualquer gestor ou alta liderança de hospital, é música para os ouvidos. Para o hospital, a gente entendeu que é super vantajoso esse negócio, mas quando você leva isso para o varejo, como é que ele está enxergando esse novo mercado, digamos assim? Que legal, você fez uma excelente pergunta, porque o varejo, ele não preciso falar o quanto ele está castigado com a pandemia, né? A gente vê, infelizmente, grandes redes aí fechando suas operações porque não suportaram as dívidas, né, que ficaram. Sim. E isso não é diferente também com operadores de médio porte ou de pequeno porte. E o modelo que existe hoje implementado para esses varejistas sobreviverem, seja em malls, seja em strip malls, em shoppings, ele é caro. Ele é muito caro para um lojista se sustentar, porque tem taxa de promoção, tem 13º, tem este mercado do varejo. Para ele vender algo para alguém, ele tem que distribuir parte daquele lucro dele. E quando eu convido os varejistas para ir implementar uma operação dentro do hospital, eu conto, aqui não tem nada disso. Aqui tem um aluguel, obviamente, sim, isso tem que trazer uma receita para o hospital, mas não é o business do hospital. Sim. Diferente dele estar num mall, numa alameda, num shopping, que é o negócio, né? Tem que trazer receita com qualquer centímetro quadrado. Então a aceitação tem sido muito boa. As pessoas, as grandes redes de varejo também têm buscado os hospitais para fazer uma exposição das suas marcas também. E as conversas que eu tenho feito com muitos deles, eles têm redesenhado as suas estratégias de expansão, já olhando com bons olhos para a área da saúde. Que maravilha, que bacana. Quando a gente fala de certificações, Lincoln, existem certificações que atestem que aquele profissional está habilitado para atuar nessa área de facilities e properties? Existem certificações para os profissionais, mas existem certificações para a empresa.
né? Existe uma ISO, inclusive, que é uma ISO específica para o setor de facilities. Ela está muito forte ainda na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que faz aproximadamente uns 3 ou 4 anos que um grupo de profissionais começou a trazer para cá. 2 capítulos já foram traduzidos, estão implementados, e algumas empresas já trouxeram. Isso é muito legal, porque por ser um mercado relativamente novo, eu diria assim, ou que não tem ainda profissionais, acaba que cada um vai fazendo as suas boas práticas, né? Mas como é que você consegue pegar todas as áreas de facilities, né, de todas as empresas e falar, putz, a gente tem um padrão de boas práticas? Então, acho que a ISO contribui demais para isso. Então, eu diria que hoje esse talvez seja um dos principais quando se fala de facilities. Quando se fala da área da saúde, aí a gente tem alguns voltados, por exemplo, para a área da higienização, que é muito crítico, né? A área da higienização é super valorizada dentro do hospital, porque um hospital ou um leito mal higienizado, ele pode causar infecção, ele afeta demais no resultado do hospital. Então, tem ali algumas certificações. E para o administrador, para algo mais generalista, a gente tem, eu comentei do curso da Poli, mas a gente tem a FS Educa, tem a AIA Educação, que são algumas empresas especialistas em compartilhar conhecimento que criaram cursos específicos para capacitar e profissionalizar esse setor. Bacana. Bom, a gente aqui no programa fala muito sobre ESG, não só aqui no programa, mas no canal, né, como de uma forma geral. Quando a gente fala dos serviços prestados, né, da área de gestão de facilities e properties no setor hospitalar, como é que são esses serviços para eles estarem em consonância mesmo com a ESG, para eles andarem alinhados, né, com a ESG? Muito legal. O ESG acho que agora ganhou esse tema, ganha evidência, mas é a sustentabilidade que a gente já fala há bastante tempo. E que para a área de serviços ela está na veia, assim, somos nós que cuidamos das utilidades, né, seja energia, seja água, seja gás, seja resíduo. Então, quando você olha, é óbvio que o ESG é muito maior do que isso, né, todas as ODSs que existem olha de maneira mais holística, mas existe algumas ODSs muito fortes e que são gerenciadas por esses administradores de facilities, né. Existem oportunidades enormes na mão, assim, vou contar um case rápido aqui do Hospital Albert Einstein, que a gente nomeou como aterro zero, que significa não mandar mais nenhum tipo de resíduo para nenhum aterro. O Einstein em específico gerava, há alguns anos, não sei se a informação está 100% atualizada, mas cerca de 11 toneladas de resíduo por dia. Isso é muita coisa. Muita coisa. Como que a gente consegue evitar que esse resíduo vá para um aterro? Porque todo esse processo dele ir para um aterro, ele sem dúvida traz ele afeta demais Quando o meio você fala ambiente. resíduo orgânico, resíduo... Esses 11 toneladas é total, mas dentro de um hospital ele é dividido por orgânico, reciclável, infectante, tem resíduo químico, tem todo tipo de resíduo. Mas os que mais impactam são o infectante, tem um volume considerável, né? E também os orgânicos. Então, o desafio de qualquer hospital, de qualquer gestor, é aumentar o número de resíduo reciclável em detrimento do orgânico. Sim. E eliminar em 100% o resíduo infectante. Então, esse projeto que eu estava contando, e obviamente que de maneira muito rápida, ele zerou, né? Hoje a gente não descarta, o Einstein não descarta mais nenhum tipo de resíduo, não vai mais para aterro. Todo o resíduo é transformado em matéria-prima para se criar cimento. Então, foi uma parceria com uma cimenteira. Então, é um projeto... tem uma Ana Paula, que foi quem capitaneou esse projeto dentro do Einstein. Aliás, hoje ela é a superintendente lá. Ela tocou esse projeto porque ele traz um ganho muito grande. E tem um outro também, lembrei que agora que dentro do ESG ele tem um aspecto social muito forte, que todos os hospitais têm um desafio muito grande com baixa de enxoval. Lençol, travesseiro, roupão, enfim, tudo aquilo que está na operação do dia a dia.
é muito comum todo mês se dar baixa, porque rasgou, porque manchou, né? E isso traz uma despesa muito grande. Sempre foi um desafio enorme lá, como a gente reduz essa despesa. E aí foi feito um projeto muito interessante, né? Que é o projeto chamado Up Luxo, e aí é legal porque foi feito com uma área de inovação do Einstein, chamada Eretzbill, que cria algumas startups, olhou para isso como uma oportunidade legal, e hoje 100% do enxoval do Einstein que iria para resíduo, ele é transformado em bolsas, em mochilas, e é muito legal porque ele é feito, costurado por mulheres que têm uma condição social menos favorável de algumas comunidades, mas que conseguiram enxergar naquilo ali um negócio. Muito então bacana. Elas pegam resíduo, transformam em bolsas, vendem essas bolsas e transformam isso como renda para elas. Bacana. Então, de novo, assim, um administrador, eu contei 2 cases, mas eu ficaria aqui horas contando, né? Principalmente voltado à energia e resíduos. Então, acho que o administrador precisa olhar para isso com bons olhos, porque o ESG é a bola da vez. Criatividade e parceria, né? Foi o que eu enxerguei nesses 2 cases que você apresentou, mas imagino que nos outros também a gente encontre, né, essa duplinha. Sem dúvida. E tem que ser disruptivo. Sim. De novo, é um pouco daquela ideia do gestor sair ali da operação, ir para o estratégico. Então, a minha instituição quer se conectar com o ESG, qual que é a ODS que eu tenho como contribuir e buscar projetos parceiros, como você comentou, que possam ser disruptivos para trazer esse tipo de Olhar projeto. fora da caixa, acho que esse é um grande segredo, né? Bom, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, voltando um pouquinho, a gente estava falando sobre como você iniciou a sua carreira, eu gostaria de saber como é que você se tornou um Facility Manager, né? Você falou da Microsoft, o que é que você fazia na Microsoft, como é que você chegou até o Albert Einstein? Fala pra gente. A minha formação é administração e marketing, e eu já trabalhava na Microsoft, e aí na ocasião eu fui fazer um estágio curricular de marketing na indústria farmacêutica, numa função que hoje é emprego de sonho de muita gente. E foi muito interessante como eu não me adaptei com aquilo ali. Eu falei, eu brinco com a minha esposa, até que eu falei, putz, eu acho que eu nasci para resolver problemas. Porque o profissional de facilities, ele está o dia todo, o tempo todo, resolvendo problemas de fato. E sempre teve um aspecto muito forte para mim, que era a convivência com pessoas, a liderança, desenvolvimento de pessoas. E a partir dali eu falei, putz, eu não nasci para esse negócio de marketing, né? Apesar de que hoje eu uso bastante também, assim como administração. Mas eu falei, eu quero voltar para esse mercado e entender e conhecer como funciona. E aí, dentro da Microsoft, eu tive o privilégio de trabalhar na Cushman & Wakefield, que é uma das principais gerenciadoras, é uma multinacional, que tem conceitos de gestão de facilities já muito bem consolidadas em outros países. Então, passei um bom período lá e aí tive a oportunidade de aprender, não vou dizer técnicas, mas conceitos, que é o que fazem um profissional de facilities atingir bons resultados. Então, aí fiquei, acho que 5 ou 6 anos na Microsoft, aí depois fui para o Fleury. No Fleury tive uma oportunidade de participar da expansão do grupo, né? Quando eu entrei lá, o Fleury tinha, acho que eram 25 unidades da marca Fleury em São Paulo, e quando eu saí de lá, eram 250 no Brasil, né? Hoje eu não sei, o número deve estar muito maior, porque já faz tempo que eu saí de lá, mas foi muito interessante poder implementar os padrões de facilities em toda e qualquer marca que o Grupo Fleury comprava. Não foi diferente quando eu fui para o varejo, né? No Grupo Telerina, então como implementar isso, né? E aí eu acabei chegando no Einstein, óbvio que pela rede de relacionamento, mas eu acho que por acreditar que um administrador, incorporando adequadamente as técnicas, as estratégias, consegue atingir bons resultados e contribuir com as empresas, né? E acho que os meus resultados ao longo dos anos foram positivos. Me ajudando, foram positivos. Que bacana. E houve a recomendação, vamos dizer assim, até eu chegar no Einstein há 9 anos atrás. E no Einstein não foi diferente. Quando eu entrei lá, eu assumi a gestão de 3 áreas diferentes, que é um pouco do conceito de facilities, quando você começa a unificar áreas, né? Então, é super gratificante contar, obrigado até pela abertura, porque isso é muito particular da minha história, da minha carreira, mas eu tenho orgulho enorme dessa trajetória.
Não, e é bom a gente compartilhar essas histórias porque é uma forma de incentivar, de inspirar também profissionais, seus colegas, né, que já estão atuando na área, que também estão com vontade até de descobrirem, né, novos desafios, enfrentarem novos desafios. Então a gente vê aqui uma pessoa que não teve, né, medo de ir pro curioso, foi curioso, não teve medo de enfrentar essa curiosidade. Bom, vamos para a nossa dica de leitura. O que você preparou para a gente? Bom, para a área de facilities em específico, tem um livro que ele, inclusive, é do meu grande amigo Francisco Abrantes, que é o Gerenciamento de Facilities e Properties. Então, voltado para a área de facilities, essa é uma das minhas principais recomendações. O professor Francisco, ele foi muito caprichoso em se preocupar em todos os temas, em todas as matérias. Então, lá você vai ouvir de tudo, você vai ver SLA, você vai ver Balance Scorecard, você vai ver KPIs. Tudo que o gestor precisa para garantir uma entrega de qualidade está lá. Então, uma grande recomendação. Maravilha. E tem uma outra que eu indico aí, não como profissional de facilities, mas como um profissional que precisa ser diferenciado, que é um livro que eu li recentemente que se chama Essencialíssimo. E esse livro, para mim, ele causou uma disruptura muito interessante, porque eu aprendi que o essencial e o básico, ele às vezes traz muito mais sucesso do que quando você quer fazer uma coisa da NASA, uma coisa muito diferenciada. E por que isso tem uma conexão muito forte com facilities e com a área administrativa? Porque os nossos recursos são cada vez mais escassos, né? A gente tem cada vez menos recursos. Então é muito normal, infelizmente, você ouvir gestores falando: mas eu não fiz porque não tem recurso, mas eu não fiz porque não aprovaram. Mas quando você vai ver, a pessoa estava criando um projeto ali de um nível de complexidade muito grande. Então, a minha recomendação para os profissionais hoje é assim: busque o básico bem feito. E o livro Essencialíssimo, ele mostra isso. Ele, obviamente, dá um contexto muito maior do que eu estou explicando aqui, mas ele faz você focar naquilo que é essencial. O que de fato eu preciso e como eu chego lá de maneira mais objetiva. Perfeito. As dicas complementares, né? A gente já colocou aqui na nossa edição, super fácil para vocês localizarem. Agora, Lincoln, para a gente encerrar, o que é formado? De que é formado o DNA de um Facility Manager, na sua opinião? Maravilha. Bom, me vem à cabeça aqui a palavra resiliência de cara, assim, porque é uma área extremamente complexa, né? Mas eu acho que o profissional, o gestor dessa área, ele precisa primeiro ser estratégico. Ele, de novo, é um pouco repetitivo, mas ele não pode deixar que a operação engula. Ao mesmo tempo, ele não pode ser aquele cara que a gente fala aqui, né, que vai pro chão de fábrica, que entra na casa de máquina. Ele também tem que conhecer desses processos, mas ele não pode estar lá o tempo todo. Então, acho que esse é um dos aspectos, ser estratégico. Segundo ponto, tem que gostar de gente. Ser gestor de facility, ser gestor de serviço, sem gostar genuinamente de gente, não vai funcionar. Não vai. Eu já vi muitas histórias aí de insucesso, porque a pessoa até tenta praticar os conceitos, mas ela não tem aquilo de maneira genuína. Quando você fala assim, gostar de gente, o que você quer dizer com isso? Eu vou trazer dois principais aspectos. Assim. O primeiro de todos a área de facilities, ela é uma área esquecida, ela é secundária. Você, em uma das suas perguntas, foi muito gentil e sutil em dizer, como que as pessoas olham? Mas, sendo mais objetivo, ainda é muito comum alguém encontrar uma pessoa de limpeza dentro do elevador e não falar bom dia. Aquela pessoa, ela é invisível. Como que você engaja essa pessoa para ela fazer um bom trabalho se por onde ela anda ela não é nem reconhecida? Então esse é um dos aspectos, é o primeiro ponto, é você olhar para as pessoas com o valor que ela tem independente da conta bancária, independente da posição social. O gestor de serviços, de facilities, precisa fazer isso com carinho, de fato sentar na mesa desde o CEO até o camareiro. Então esse é um dos aspectos. E o segundo aspecto, que eu acho que é o que daí dá uma ascensão muito relevante para o gestor, é quando você aprende a desenvolver pessoas para fazer coisas melhores do que você faria.
E aí eu acho que é onde está o grande segredo. O primeiro é você acolher as pessoas e dar o valor que elas precisam. Existe um conceito na área da saúde chamada Plan Tree, que é: não adianta você esperar que o seu funcionário cuide do seu cliente se você não cuida dele. Depois talvez fica mais uma dica aí se alguém quiser se aprofundar. Então, você tem que cuidar do seu colaborador para ele cuidar ou do seu cliente ou do usuário dos espaços. Mas eu acho que o mais importante é você capacitar e ensinar pessoas a se formarem e serem melhor do que você. Quando eu digo se formar, não é só se formar de uma pós-graduação. Eu digo, de fato, a pessoa aprender como com gente, você como inspiração. Certo. Eu me inspiro nesse gestor, então eu tenho um orgulho muito grande. Diversas pessoas que eu já tive a oportunidade de desenvolver, que hoje estão numa posição muito bacana, e isso me alavancou, né? Às vezes você fala, puta, mas então você está ajudando a pessoa? Sim, mas você também, de certa forma, está crescendo com isso. Então, acho que um olhar estratégico, certo? É um dos primeiros pontos. Gestão de pessoas na veia. Trazendo um pouquinho ali do olhar estratégico, tem questões financeiras que você precisa se preocupar muito. De novo, cuidar da segunda maior linha de despesa de uma empresa não é uma responsabilidade simples. Então, talvez para dar um destaque aqui em alguns, eu daria destaque para esses três: uma visão estratégica, gestão de pessoas e uma questão de gestão financeira muito forte. Muito bacana, Lincoln. Bom, a gente infelizmente encerra aqui o nosso programa. Saiba que você inspirou muitas pessoas que estão nos assistindo, pessoas que já fazem parte dessa área, pessoas que tinham curiosidade, que passaram a conhecer mais. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhar a sua experiência, o que você sabe, né, sobre esse tema. Quem quiser te acompanhar depois aqui do nosso programa, onde é que te encontra? Hoje eu estou no LinkedIn, né, obviamente. Tem o meu perfil, acho que dá pra gente deixar aqui para todo mundo. Vou ficar super feliz em receber novos contatos. E eu queria agradecer também, parabenizar a iniciativa. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Depois eu fui entender um pouco melhor a iniciativa, e eu acho que, assim como em tudo que o CRA fez até aqui, isso de fato contribui para o mercado, para as pessoas melhorarem, para as pessoas se aperfeiçoarem. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Obrigada a você. Bom, gente, obrigada também, né, vocês que ficaram conosco nessa edição do ADM Cast. Bom, posso agradecer não só vocês que estão aqui no nosso canal, mas também vocês que estão me ouvindo aí no Spotify. Então, muito obrigada pela sua audiência. Sou Maria Rita Werneck e eu quero pedir para você deixar seu like, seus comentários, seguir as redes sociais do CRA São Paulo e se inscrever aqui no canal a serviço da administração se ainda não for inscrito ou inscrita, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau.